inusitado é ver isso daí, ó, gente. A torcida do Bragantino cantando com coreografia e tudo o Poropopó do Corinthians. Uai, gente. Chamei o VAR pra você. O que aconteceu? Você não é Bragantino coisa nenhuma, você tá sofrendo com o Corinthians. É raríssimo ver uma arquibancada torcendo pros dois times que estão lá jogando. E ainda não inventaram no futebol um jeito desse mesmo torcedor sair dali feliz pelas duas paixões. Tava achando que agora ia embalar, dar um tropeço desse aí, né, mano? Mas, e novamente, a arbitragem do Brasil tá mano, tá zica. Mais uma vez, qual foi o critério? Entendeu? O que a gente entende da arbitragem? Qual é a realidade? Qual é o correto? Começando o Globo Esporte, muito boa tarde. Eu não vou dar esse boa tarde sozinho, eu tô com pressa porque eu tô com saudade de você, Denilson. Sempre um prazer. Já quero você o mais rápido possível. Beleza? No programa, tudo certo, meu irmão? Tudo firmeza, irmão. E você? Bem? Dormiu tudo bem? Certo. Tudo tranquilinho? Família tá bem? Treinei, tudo certo, incrível. Amanhã a gente tem um desafio da hora, então Bora. semana incrível pra gente. Amanhã é nóis. Seguinte, Que massa. vamos falar do Corinthians, né? Toda essa informação. Vamos mostrar primeiro os gols da partida, né? A gente também tá se reciclando, né? A gente não quer ficar dando tanto protagonismo pra erro de arbitragem. Vamos mostrar aí os gols. Enquanto você fala da partida como um todo, tirando a arbitragem, show. Tirando a arbitragem. Bom, o Corinthians usou uma estratégia ontem, Fredovski, de tentar ter um contra-ataque, até estava conseguindo ter o contra-ataque. O Bragantino, obviamente, está oscilando muito nesse campeonato. O Mancini, segundo ou terceiro jogo sob o comando do Bragantino. O Yuri Alberto estava tendo esse espaço para colocar ali o que ele sabe fazer de melhor, que é essa velocidade. O goleiro do Bragantino até fez uma boa defesa numa finalização do Yuri Alberto, mas aí o Corinthians jogava até melhor, até tinha esse campo para correr e puxar o contra-ataque até a expulsão. A partir da expulsão, o Bragantino passou a ter um pouquinho mais de controle do jogo. O Bragantino aí, o Pita, meu parceiro, Finalzinho já do jogo. vai ficar até uma música mais tensa. Vamos ver. Aqui, porque olha só essa foto, show. Olha o Sacha, o Sacha perto da Edna Alves, olha isso. Tá pedindo desculpa, o Sacha tá pedindo desculpa aí. Não, cara, é que assim, realmente a pressão dos jogadores em cima da Edna foi muito grande. A gente Pro rosto, né? Como dizendo ou tentando ludibriar ali a visão põe aqui, da Edna. Então ele coloca a mão no rosto. E logo na sequência veio o lance do Charles também com o John. Durante o jogo, Fred, eu achei que o tapa não tinha pegado. O tapa, exatamente, tinha ido no braço. Mas tem uma imagem que mostra que pega realmente no rosto do John. Então, até liberaram o áudio do VAR e realmente pega no rosto. Pega no rosto, né? E aí, realmente, a expulsão, a segunda foi merecida. Mas é aquilo, né? Todo muito bololô em cima da arbitragem. E eu tava vendo vi comentários nas redes sociais que estavam pressionando a Edna por ser mulher. Não é só por ser mulher, não. Porque os atletas também pressionam os árbitros, homens. Isso acontece toda hora, seja com mulher, seja com homem. Não é porque é mulher e passaram da conta na reclamação. Tem várias imagens de jogadores pressionando árbitros homens também. Isso não tem a ver se ser mulher ou ser homem. Tem a ver com a reeducação que a gente tem que ter no futebol, tanto nós, como os árbitros, como os treinadores, os jogadores, para tentar facilitar para a arbitragem. Porque a arbitragem está cometendo erros? Sim. Mas, cara, todo mundo tem culpa nisso daí. Todo mundo querendo atrapalhar a arbitragem. E o jogador muitas vezes está tentando ferrar o árbitro porque ele quer levar vantagem. E a gente pode questionar isso, mas isso culturalmente acontece. Então o árbitro ele tem que, cara, jogar contra 22 caras que estão contra ele ali naquele momento. É difícil, eu sei que é difícil. Mas os árbitros mais inteligentes emocionalmente, eles conseguem driblar isso tudo. E a Edna, ela não conseguiu. Ela foi pressionada o tempo inteiro, ela tomou decisões confusas, ela teve problemas de critérios. E vamos lá, nos lances capitais do jogo, eu já vou entrar nessa seara, o pênalti cometido pelo Angileri, ele aconteceu, né? Ele é um tranco nas costas. A gente pode questionar se é suficiente ou não, mas ali não é uma disputa de bola no ombro, ele vai no corpo do jogador e existe um texto na regra que fala ombro nas costas é infração, ombro com ombro não é nada, ombro nas costas você está tirando completamente o jogador da jogada. Então ela não marca no campo, então é mais uma decisão capital em que ela depende do VAR, ela vai no VAR e acaba marcando a penalidade. Mas o problema, como disse o Dorival na coletiva, é que outras faltas aconteceram nesse sentido
e ela deixou passar. Então, eu entendo a reclamação. Agora, se eu for analisar o pênalti especificamente, o pênalti aconteceu. E aí a gente também vai noutra seara, né, que foi na minha abertura do vídeo. Os erros do time. O Corinthians também deixa escapar pontos em Bragança por conta de erros individuais do próprio time. Erros coletivos também, mas acima de tudo individuais, né? Precisava o Angileri entrar na disputa dessa maneira, correndo esse risco. Então acho que esse é um questionamento. Mesmo que você entenda como não pênalti, no mínimo ele correu um risco e o pênalti acabou sendo marcado. Mesmo com falta de critério, porque isso existe. Então o jogador ele tem que ser inteligente o suficiente para entender que, cara, eu tô jogando contra uma arbitragem que está insegura, que está confusa, e eu não estou falando especificamente da Edna, estou falando em todos os jogos do Campeonato Brasileiro. Os árbitros, eles estão assim, eles não sabem mais o que marcar, eles marcam mais pelo instinto, ou muitas vezes eles marcam ou deixam de marcar, o VAR vai lá, tem uma terceira opinião, o cara vai lá no monitor, tem uma quarta opinião, e aí ele pensa, deixa eu ver, a lua virou minguante aqui, agora eu vou ferrar o time tal. Então assim, e aí o jogador ele tem que entender que, peraí, eu não posso dar brecha. Infelizmente, é o que acontece. E aí, aí vem o segundo tempo e aí tem o lance capital do jogo, que é 14 minutos, um engalfinhamento na área, a bola nem tá em jogo, qualquer árbitro ali para o jogo, conversa, administra e tal. Se ninguém tem cartão amarelo, vá lá, né? Você querer se defender no cartão, porque, cara, ela aplicou 15 cartões no jogo, 2 vermelhos e 13 amarelos, num jogo de 30 e poucas faltas, é muita coisa. E isso mostra insegurança. Porque o árbitro que aplica poucos cartões, ele administra o jogo e não quer dizer que ele seja muito da resenha ou que ele não seja disciplinar, né? Se ele não aplica tantos cartões, muito pelo contrário. Se o jogador respeita o árbitro que ali está e entende o seu limite, pronto, ele não vai passar daquele limite. E se ele passar, tá aqui o cartão. O cartão não é uma arma para você se defender. O cartão é uma punição por algo que você cometeu um excesso. Então, a Edna estava muito escondida atrás do cartão, né? E esse lance do José Martínez ali, ele é emblemático nesse sentido. Bastava uma conversa, mas ela aplica o cartão meio que para resolver as coisas, é um pouco até cômodo, confortável para o árbitro. Dá um amarelo, não tem resenha, como se precisasse, e aí percebe que o Martínez já tinha. E aí ela é obrigada, por conta de um erro de avaliação, por um erro na condução do jogo, a deixar o Corinthians com um jogador a menos, com 15 minutos do segundo tempo. E isso, obviamente, interfere no jogo. Eu não sei se interfere diretamente no placar, mas interfere no jogo. Até porque o Corinthians conseguiu empatar o jogo com um jogador a menos, numa belíssima jogada do Memphis Depay, em que o Cleiton dá rebote, o Cleiton, aliás, acho péssimo, né? Dá o rebote, o Yuri não tem nada a ver com isso e faz o gol. O que seria o melhor dos mundos, ali 20 e poucos minutos do segundo tempo. Beleza, o Corinthians empatando fora de casa, com um jogador a menos. Pelas circunstâncias, vindo de 3 vitórias seguidas, não estava ruim. Só que aí acontecem outras coisas no jogo, né? Porque aí tem um cartão amarelo pro André Carrilho, que também... Mas também vai lá e dá um bico na bola. Então, assim, tem o excesso da arbitragem, que estava distribuindo cartões a esmo e que estava insegura visivelmente no jogo, mas tem também os jogadores né, com uma dificuldade de concatenar e ler o jogo, né? Do tipo assim, cara, eu não vou dar a brecha nessa partida aqui. Aí tudo bem, aí tem o lance do André Carrilho, aí tem um vacilo defensivo absurdo no último minuto, em que o John coloca na cabeça do Isidro Pita, que chega pelas costas para cabecear livremente, né, e vencer o Felipe Longo. Então, assim, tem um erro defensivo do time aí também, e uma vitória conquistada pelo Bragantino. E aí, no final do jogo, tem a expulsão do Charles, que também é uma coisa que eu tô tentando entender até agora. Porque, assim, se a gente fosse considerar agressão, é um lance muito rápido, meio distante, ele joga o braço e tal... Tá, só que primeiro ela dá um amarelo, e ela não vai no VAR para dar o vermelho. E depois ela dá um vermelho direto. Então, será que um Bandeira correndo por lá viu, e isso é possível, tá? Isso tá dentro da lei do jogo, se foi isso que aconteceu. O jogador tal não foi para amarelo, ele agrediu, então é lance para vermelho. Ok, ela vai lá e aplica o vermelho mesmo sem ver o lance, confiando na sua equipe de arbitragem. O VAR não pode interferir dessa maneira, não pode ter uma comunicação
que eles nem vão divulgar, imagino eu, no VAR dizendo assim, eu olhei aqui no monitor e lance para vermelho, vai lá e expulsa. Não é um lance factual, cartão é sempre interpretativo. Então ela teria que ir ao monitor, ela não vai. Se ela não vai, é um lance decidido no campo. Se é decidido no campo, alguém falou para ela dentro do campo para ela mudar de posição. Não é nem mudar, né? Porque ela dá o amarelo e dá o vermelho na sequência. Ela anula esse amarelo para dar o vermelho? Ou ela acrescenta um vermelho depois do amarelo? Foi algo que ele disse após a suposta agressão ao John? Porque se ele tomou os 2 cartões, ele está suspenso 2 vezes. Ele pega uma punição pelo 3º cartão amarelo, porque o amarelo que ele toma era o 3º. E aí, como um segundo amarelo anularia esse primeiro, o que acontece? Ele seria expulso, né, por 2 amarelos, cumpriria a suspensão pela expulsão e voltaria pendurado. Isso aconteceria. Como ele toma um amarelo 3º da suspensão, mais um vermelho direto, ele pega 2 suspensões. Uma pelo 3º amarelo, outra pelo vermelho direto. E aí eu entendo a revolta, sabe? O Dorival vai pra coletiva e fala assim, cara, eu tive um pênalti contra, que a gente pode questionar se foi ou não e tal, mas eu tive um pênalti contra no jogo. E aí, dificuldade de critérios que ele viu no mesmo jogo, e é o respeito. Eu tive um jogador expulso injustamente, com 15 minutos do segundo tempo. E eu tive um outro jogador expulso, que a gente até agora tá tentando entender. E eu tive um outro jogador amarelado, e todos esses caras não estão presentes no jogo seguinte. Então assim, é óbvio, né? O Corinthians teve muitos prejuízos com a arbitragem nesse campeonato, muitos. É que a gente meio que ignora, porque o Corinthians está numa condição de meio de tabela. Então fica muito voltado para Palmeiras e Flamengo. O Grêmio acho que foi um time que reclamou bastante. Que gritaram porque... Fala, fiel torcida. Aqui é o canal Gavião do Corinthians trazendo uma notícia gigante que está agitando os bastidores do timão. O Corinthians segue mostrando sua força no mercado. E agora volta suas atenções para um nome de peso mundial, Roberto Firmino. O craque brasileiro que brilhou no Liverpool e atualmente defende o Al-Ahly, da Arábia Saudita, pode ser o próximo a vestir o manto alvinegro. Segundo informações do jornalista Mauro Mendes, o clube paulista iniciou conversas com representantes do jogador para tentar um acordo ainda nesta temporada, e a notícia caiu como uma bomba entre os torcedores. Firmino é conhecido por sua técnica apurada, inteligência tática e por ser um atacante versátil, capaz de atuar em várias posições do setor ofensivo. O jogador coleciona títulos importantes como Champions League, Premier League, Mundial de Clubes e Copa América, além de ser ídolo por onde passou. Sua chegada seria mais uma demonstração de que o Corinthians está disposto a voltar ao topo do futebol sul-americano. Internamente, o nome do atacante agrada muito. A comissão técnica vê em Firmino um jogador que pode elevar o nível técnico e tático do time, trazendo ainda mais equilíbrio entre experiência e juventude no elenco. O atacante de 33 anos é um profissional exemplar, com liderança natural e grande carisma, qualidades que combinam com o ambiente competitivo e vencedor do timão. Com uma torcida apaixonada e visibilidade mundial, a Fiel já está em festa nas redes sociais. Milhares de torcedores publicaram mensagens pedindo sua contratação, fazendo montagens e imaginando o craque vestindo o manto corintiano e comemorando gols na Neoquímica Arena ao lado de Yuri Alberto, Renato Augusto, Romero e Matias Rojas. Um ataque desse nível seria um verdadeiro pesadelo para os adversários e colocaria o Corinthians novamente entre as potências do continente. O projeto do timão é ambicioso, e a chegada de Firmino seria a cereja do bolo, reforçando o status do clube como potência global. A diretoria já mostrou em outras janelas que trabalha com discrição, mas sempre surpreende com nomes de impacto. O canal Gavião do Corinthians vai seguir acompanhando tudo de perto e trazendo cada detalhe para vocês. Então já deixa seu comentário dizendo o que acha dessa possível chegada de Roberto Firmino, compartilha com os amigos e se inscreve para não perder nenhuma atualização. O Corinthians segue firme, mostrando que quem tem história, torcida e ambição nunca para de crescer. Vai Corinthians!